Questão 8, semana 12. A radioatividade existe naturalmente na natureza devido à composição química da matéria. Exemplo disso são alimentos como a castanha do Brasil e a banana, que possuem radioatividade devido à presença dos radioisótopos do rádio e do potássio, respectivamente. Letra A. A radioatividade dos radioisótopos dos elementos citados acima ocorre porque eles fazem parte dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, os quais são altamente reativos. Gente, radioatividade é diferente de reatividade, certo? Elementos são radioativos quando eles possuem instabilidade nuclear, e aí eles emitem, radiação, partículas radioativas. Elementos são reativos quando eles têm facilidade de estabelecer ligações. Isso não tem nada a ver com o núcleo, certo? Isso tem a ver com a eletrosfera, com a afinidade eletrônica, enfim. Reatividade e radioatividade são coisas diferentes. Então, a letra A, ela não tá, certo? Correta, tá errada. B. Um dos radioisótopos do potássio possui massa de 40 gramas e número atômico de 18. Gente, todo potássio tem número atômico igual a 19, certo? Tanto que o potássio que ele traz aí na questão é o potássio 19, 39, ou seja, 19 de número atômico e 39 de número de massa. Para ser isótopo, tem que ter o mesmo número atômico, ou seja, a mesma quantidade de prótons e, consequentemente, ser do mesmo elemento, já que a quantidade de prótons caracteriza o elemento que a gente tem, certo? Então, se a gente tem um isótopo do potássio, ele vai ter número atômico igual a 19 e a massa pode ser sim 40, não tem problema. Mas o número atômico tem que ser 19. Quando ele fala aí que o número atômico é 18, não é potássio, não é isótopo, certo? Então, a letra B tá errada. C. O radioisótopo do potássio que possui massa igual a 40 gramas formaria o cálcio por emissão beta. Vamos lá. A gente tem 40 aqui de massa, né? Beta não possui massa, então a massa desse elemento X que vai ser produzido é de 40, já que a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos, né? E beta, ele aumenta em uma unidade o número atômico. O número atômico aqui, de X vai ser 20, porque 20 menos 1 dá 19, certo? O elemento da tabela periódica que tem 20 prótons, ou seja, tem número atômico igual a 20, é justamente o cálcio, né? Então, esse elemento aqui é o cálcio 40, 20. A letra C, é a resposta. D. O radioisótopo rádio, cuja massa é 223 gramas, emite uma partícula beta e forma um radônio, cuja massa é de 219. Gente, beta não é responsável por mudar a massa, certo? Beta não consegue mudar a massa, tanto que a massa aqui se conserva, certo? A gente tem uma massa de 226 e a massa de Y também vai ser 226. E aí, o número atômico é 89. 89 menos 1 dá 88, certo? Ele fala aí que esse elemento é o radônio, não tem como a gente saber se é o radônio, porque a gente não sabe o número atômico do radônio, mas ele fala que a massa desse elemento é 223, e não, é 226, certo? A massa não muda. E aí a letra D tá errada, né? E a letra E. A emissão de beta presente no radioisótopo do rádio é uma emissão de pósitron que reduz o número atômico do elemento. Não. Beta aumenta o número atômico do elemento. Vocês estão vendo aqui, ó. Aumenta e não reduz o número atômico do elemento. Então, a gente confirma, que a resposta da questão é a letra C.